Olá, gente, novamente. Então, vamos continuar, né? Vocês viram no slide passado aquela estrutura chamada gástrula, né? Formação dos três folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Aqui a gente tem uma figura melhorzinha, né? Que eu achei. Tá em inglês, mas eu vou explicar, dá para entender. Olha só, a partir do embrioblasto, né? Vocês lembram? Tem aquele disco embrionário com o ectoderma e o endoderma, que é aquele azul e amarelo, né? Lembram disso? Que implantou no útero. Bom que essa estrutura aqui tem as mesmas cores, né? Mas aí, a partir da gastrulação, vão ter três anexos embrionários, tem a mesoderme também. Então, aqui a gente vê, essa verde é a ectoderme, né? Aqui, a ectoderme. Essa parte aqui roxa é a mesoderme e a parte amarela é a endoderme, certo? Aí vão ocorrer o que eu falei para vocês, dobramentos, né? A gente sabia desde o blastocisto que tinha líquidos, né, no embrião, certo? Então, essa parte aqui azul mais clara vai formar a bolsa amniótica, né, que é um anexo embrionário, que a gente vai ver agora mesmo. A verde vai formar, né, como é a ectoderme, ela vai formar o tubo neural e vai formar também a nossa pele, né, a epiderme, certo? Essa é a ectoderme. A mesoderme aqui, que é a roxa, forma a notocorda, né? E a endoderme vai se dobrando também, né, sobre a estrutura, e a endoderme vai formar o sistema digestivo, certo? O sistema respiratório, o pâncreas, o fígado, ok? A ectoderme forma, como eu já falei, o tubo neural, né? A epiderme. E a mesoderme vai formar os músculos e o esqueleto. A gente vê aqui. Ó, que eu escrevi para vocês, certo? Cartilagens também, né? Sistema circulatório, excretor e reprodutor. Beleza? Isso tudo, voltando, ocorre a partir da terceira semana de gestação, né? Que às vezes a mulher nem sabe ainda que tá grávida, certo? Bom, a formação, né, dos órgãos e daqui para frente é só sucesso. Nessa fase, como eu mostrei para vocês só a parte do embrião cortado, né? Não deu para ver o embrião inteiro. Aqui nessa figura dá para ver mais ou menos, né? A questão dos anexos embrionários. Esse embrião, como tem uma cauda, tem mais ou menos 7 semanas, 8 semanas de gestação, beleza? Na verdade, aqui ele já vai ter a placenta, mas antes da formação da placenta, né, tem os outros anexos embrionários que vão se atrofiando, na verdade, em mamíferos, tá? Bom, já que a gente está nesse slide, vamos continuar. Ó, é diferente, né, a embriologia dos outros animais e do ser humano, dependendo da formação do ovo. Eu escolhi para vocês dar só a parte do ser humano mesmo, né? Porque a gente ainda está nessa situação de pandemia e aulas online, então a gente dá o que é mais importante, né? Mas existem no reino animal, né, anexos embrionários e nas aves é muito desenvolvido. Então a gente tem o córion, que isso está no ovo, né, embrionado, tá? De ave. O córion, que é esse vermelho, né? O âmnio, que é o azul, que tem o líquido amniótico, tá? Para proteger o embrião. Nas aves, a gente tem um alantoide verde super desenvolvido, que é para troca de gases, né? Entre o ambiente e o embrião, além de eliminação de excretas do embrião. E a gente tem o saco vitelínico, que é para nutrição do embrião, né? Aqui no caso das aves, bem desenvolvido também, certo? No caso dos mamíferos, a gente tem uma
coisa, né? Uma estrutura diferente do resto dos animais, que é a placenta, né? A nossa placenta, só os mamíferos têm placenta, certo? E aí, como que acontece? Como a gente tem a placenta que já tem função de troca gasosa, tem função de nutrição, tem função do embrião, né, e do feto, eliminar excretas, né? A placenta faz todas essas funções. Então, acaba que esses outros anexos embrionários, eles vão se atrofiar ou virar outras estruturas, né? A gente vê que eles formam depois, né, o cordão umbilical, tá? Que está intimamente, óbvio, formado, né, e sai da placenta, certo? Mas o que é desenvolvido, muito desenvolvido, é a cavidade amniótica com o líquido amniótico, né, e o córion que vai formar a placenta, certo? Aqui a gente vê, ó, um pouquinho melhor antes, uma etapa antes, né, da formação da placenta. A placenta, gente, nos seres humanos, ela é formada a partir da 9ª, 10ª semana de gestação. Antes da formação da placenta, a gente ainda tem, né, alguns anexos embrionários um pouco mais desenvolvidos, tá? Como, por exemplo, o saco vitelínico aqui, né, para a nutrição do embrião, beleza? Aqui a gente tá vendo esse embrião de lado, certo? Ele não tá mais cortado, igual quando a gente viu na gastrulação. Então, o embrião é essa parte azul escura, né? Que tem ó, o tubo neural aqui, formação do tubo neural, aqui a notocorda vermelha. E o coração, já tem um coração, né? Lógico, tá? Com 3, 4 semanas já tem um coraçãozinho batendo. E a parte amarela. Então, o embrião é tudo isso aqui, o azul, o vermelho, o coração, né? E a parte amarela, tá? Esse azul mais claro já é a cavidade amniótica, beleza? Esse aqui, o saco vitelínico, é aquela parte do intestino primitivo, né, formado pelo endodermo, tá? E aqui a gente já tem o pedículo do embrião, assim, que é a estrutura que vai formar o cordão umbilical. Olha o alantoide, que nas aves é super desenvolvido, nos mamíferos não, né? Porque depois vai formar a placenta. Beleza? Para que serve a cavidade amniótica? Serve para preencher com líquido amniótico, né? Para proteção mesmo do feto contra choques mecânicos, né? E ele se movimenta. A partir até da 8ª semana ele já se movimenta, mas a mulher não vai sentir porque ele é muito pequenininho, né? Vai sentir só mais tarde a movimentação. Certo? E o córion é intimamente ligado ao tecido uterino. Depois forma projeções formando as vilosidades coriônicas, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que penetram na parede uterina e, por fim, origina a placenta. Então, aqui a gente vê bonitinho, ó, a placenta, a formação da placenta. Aqui o bebê já está bem grande, né? Mas a formação da placenta ocorre antes, tá? Então, a gente tem o córion, que é a parte vermelha, rosa clara, tá? A gente tem a cavidade amniótica, que é essa parte branca, né? Sendo envolvida pelo âmnio, certo? Que é o azul. O verde, cadê o verde? A gente tem o córion viloso, certo? Esse amarelo aqui é o pedacinho do saco vitelínico que ficou, né? Que vai formar depois, ó, o cordão umbilical, certo? Bom, aqui a gente vê a placenta. A placenta é essa parte rosa, que é o córion, junto com a parte verde, que continua sendo um córion. A gente fala que a placenta tem a parte materna, que é voltada para o útero, né? E a parte fetal, que é voltada para o bebê e que tem o cordão umbilical, certo? É a que sai também depois, na hora do parto, beleza?
Serve então para trocas gasosas, né? A gente sabe, gente, que o sangue materno e o sangue fetal, eles não se misturam. O que que acontece? Essas vilosidades, né, essas coisinhas aqui que parecem umas arvorezinhas, né, são chamadas vilosidades, que são cheias de vaso sanguíneo, tanto do feto, né, parte fetal, quanto da mãe. E esses vasos sanguíneos, eles são intimamente ligados, né? Eles não extravasam sangue para um lado ou para o outro, mas as trocas gasosas ocorrem, vocês lembram? Através de quê? Da membrana plasmática das células, né? Beleza? Então, ocorre trocas gasosas, ocorre troca de nutrientes, né? Entre a mãe e o feto, através da placenta. Além disso, tem alguns anticorpos que a mãe produz, que também atravessam a placenta, né? E o bebê fica com esses anticorpos. Existem alguns vírus que infelizmente ou vírus ou outros micro-organismos que conseguem atravessar a barreira placentária, e tem vírus que não atravessam a barreira placentária. Por exemplo, o vírus da AIDS, ele não atravessa, né? Então, o bebê, se a mulher tiver AIDS ou HIV positivo, né? Não vai atravessar, não vai chegar até o bebê, certo? Só na hora do parto que isso pode acontecer, beleza? Mas outros micro-organismos podem atravessar, por exemplo, o Toxoplasma gondii ou o vírus da rubéola, certo? Bom, continuando então. Aqui a gente tem um resuminho, bem resumo mesmo, do que acontece, né, ao longo das semanas de gestação. Na verdade, a gente considera como 40 semanas de gestação, né? Então, seriam 10 meses. Por quê? Porque os médicos, eles contam as semanas a partir da última menstruação. Então, por exemplo, aqui a gente vê que tá até as 38 semanas, estão vendo? Por quê? E por que eu falo que é 40? Porque, como eles contam a partir da última menstruação, teoricamente a mulher ainda não engravidou, né, na última menstruação. Ela vai engravidar mais ou menos 2 semanas depois, tá? Então, a gente tem até as 9 semanas, a gente chama o ser, né, o novo ser, de embrião. A partir das 9 semanas, a gente chama de feto, tá? E depois que nasce, de bebê. Mas é o mesmo ser, né? Vocês entendem isso, né? Não dá para dividir em caixinhas, né? O desenvolvimento humano, certo? A gente divide só para estudar mesmo. Então, aqui dá para ver, ó, a formação do zigoto, né? Da mórula, da blástula, isso na segunda semana. E da gástrula na terceira semana já começa a formação propriamente dos anexos embrionários, né? E dos órgãos, tá? Então, aqui já começa a formação do sistema nervoso central, né, com o tubo neural, com o aparecimento do tubo neural. Na terceira semana ocorre também a formação já do coração, então a gente consegue, a gente ainda nem consegue ver em ultrassom, né, a partir da quinta, sexta semana a gente consegue ver no ultrassom e o coraçãozinho já está batendo, né? Os membros superiores começam a se formar antes que os membros inferiores, um pouquinho antes, certo? Os olhos também vão se formar a partir da quarta semana, dentes, palato, genitália externa, né? Porque é o cariótipo, né, do ser humano que vai falar se a pessoa é XY ou XX, mas a genitália externa aparece um pouquinho depois, os ouvidos e assim sucessivamente, beleza? Bom, professora, e aí? E os gêmeos, né? O que acontece com os gêmeos? Então, vamos falar dos gêmeos agora. A gente tem 2 tipos de gêmeos, os gêmeos univitelinos, também chamados gêmeos verdadeiros, e os bivitelinos, também chamados gêmeos falsos. Por quê? Os verdadeiros, eles compartilham a mesma carga genética, né? Os mesmos genes. Por que eles compartilham os mesmos genes? Porque
ocorre a fecundação de um ovócito e um espermatozoide só, né? Eles formam um único zigoto no começo da vida. Olha que legal. Eu tenho uma irmã gêmea univitelina. A gente formou um único zigoto no começo da vida. E aí o zigoto começa a clivar, né? Formar a mórula e a blástula. Então, o que acontece? Pode acontecer de duas formas essa divisão. A primeira é que na blástula ocorre a divisão da massa celular interna, né? Ou do embrioblasto, ó, formando duas massas celulares internas que vão formar dois bebês no final das contas, certo? Por isso que eles são geneticamente iguais, tá? Ó, como é o mesmo trofoblasto, eles vão ter a mesma, né, o mesmo córion, tá? Ok? Nesse caso, às vezes pode ocorrer de ter gêmeos siameses, né? Que a gente chama, que são aqueles gêmeos que às vezes ficam grudados de alguma forma, né? Às vezes pela cabeça, às vezes pelo tronco. Então, por causa dessa separação aqui mais tardia, tá? Do blastocisto, certo? Mas é raro isso acontecer, né? Os gêmeos siameses. Já aqui ocorre a separação mais cedo do blastocisto. Então, tem a mesma, é a fecundação, né, do ovócito e do espermatozoide, mas ocorre uma separação no blastocisto, ó. E aí, os gêmeos, eles têm até, eles compartilham, né, o mesmo material genético, mas tem placentas diferentes, tá? Córions e placentas diferentes. Eles nunca vão ser siameses, né? Ok? Então, são gêmeos verdadeiros. Por quê? Porque têm o mesmo material genético. Ocorrem a partir de um ovócito e um espermatozoide, certo? Já gêmeos falsos são irmãos que vieram ao mesmo tempo, na mesma barriga, certo? Por quê? Ocorre duas fecundações, né? 2 óvulos e cada um com seu respectivo espermatozoide. E aí o desenvolvimento segue normal, né? Só a mulher que vai ter 2 bebês ao invés de um na barriga, né? Então, nesse caso, pode ser um casal, um menino ou uma menina, ou 2 meninos ou 2 meninas, né? Eles não têm genótipos iguais, né? Eles não compartilham a mesma carga genética. Enquanto dos gêmeos verdadeiros ou univitelinos vão ser sempre do mesmo sexo, né? Porque geneticamente ou é XX ou é XY, certo? Entenderam? Então é isso, pessoal. Boa continuação de aula para vocês e até a próxima.